mas não sou Ana Barradas, sou José Patrício, serei um dos intervenientes, tem a ver precisamente com esta mudança de computador. Agradecer-vos a todos os presentes, agradecer em particular à minha colega e amiga, ao meu colega e amigo Silvia Lima e Carlos Leal, que vão, junto comigo, vamos dinamizar aqui o webinar. E pronto, e que seja aqui um momento também de partilha. Não temos muito tempo disponível para este webinar. O que está previsto são 45 minutos. Eu farei aqui uma pequena introdução e depois colocarei aqui algumas questões pertinentes, algumas das quais que vocês enviaram previamente também, aqui à Sílvia e ao Carlos. E se tivermos algum tempo no final de podermos partilhar e colocar ainda mais algumas dúvidas para que consigamos sair daqui o mais esclarecidos possível. Ok? Portanto, sem mais demoras, porque isto já atrasou bastante, entretanto tínhamos 60 inscritos, calculo que muitas das pessoas com este compasso de espera infelizmente tenham desistido. Vamos tentar, para a semana, um outro webinar, vamos tentar que sejamos nós os gestores do webinar para que não aconteça este tipo de atrasos. Ok? O tema hoje é desporto com sentido. Quando falamos de desporto com sentido, vamos aqui focar e colocar aqui as nossas luzes das pessoas com deficiência, na prática desportiva por parte das pessoas com deficiência. E é só pedir que todos desligassem o micro, está a fazer muito ruído. Não sei quem é que tem um micro ligado. Ok, obrigado. Já está melhor. Eu vou tentar então compartilhar aqui convosco um documento. Eu nunca utilizei aqui este WebEx, vamos ver se corre bem aqui a partilha. Quando estiverem a ver, por favor, me dê essa indicação. Estão a ver? Estamos. Ok, pronto. Sim, então vamos lá. Então, voltando aqui um bocadinho às apresentações, eu sou presidente da Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal. Para quem não conhece esta associação, vou ter a oportunidade aqui um pouco mais à frente de apresentar alguns dos nossos projetos, aqueles em que envolvem a atividade esportiva. De facto, é uma das áreas prioritárias que nós escolhemos aqui na nossa instituição, é precisamente trabalhar a inclusão através do desporto. Mas para nós darmos sentido ao desporto, e aqui que estamos a falar de população com deficiência, se calhar é importante nós percebermos que barreiras. Normalmente, quando falamos de pessoas com deficiência, a primeira palavra que nos vem à cabeça, o primeiro termo, o primeiro conceito é as barreiras. Todos nós estamos excessivamente focados nas barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam. Temos sempre uma tendência de irmos para as barreiras arquitetónicas, como se todas as pessoas com deficiência também estivessem, por exemplo, numa cadeira de rodas. Não. O mundo da deficiência é muito vasto. E, de facto, existem barreiras a muitos níveis. Mas aqui, na nossa perspectiva, na perspectiva da APCAS, nós gostamos sempre de tirar o foco do que são as barreiras e pensarmos mais daquilo que são as oportunidades. E isto, eu sou professor, não sou professor de Educação Física, sou professor de Biologia, mas há sempre uma tendência, nós que estamos no ensino, quando falamos... Pedia só que desligassem os micros, por favor. Quando falamos de alunos com deficiência, invariavelmente a primeira coisa que nós perguntamos e que queremos saber é qual é o diagnóstico, quais são as dificuldades, quais são as incapacidades que esses alunos têm, em vez de nos focarmos naquilo que é essencial, que é na própria pessoa e nas possibilidades e nas potencialidades e nas capacidades que eles têm e naquilo que podem dar. E, portanto, isto é quase um defeito profissional nosso, fazemos sempre isso, até muitas das vezes em conversas de sala de professores, e estarão aqui muitos professores de certeza neste webinar, colocamos, quando estamos a falar de algum aluno, aquele da trissomia 21, ou da paralisia cerebral, ou que anda na cadeira de rodas, ou isto ou aquilo. E, portanto, temos uma tendência natural para classificar, para colocar dentro de caixinhas consoante as áreas da deficiência. Aqui,
isso de facto levanta-nos a questão, é as barreiras, quem é que as levanta, quem é que as edifica? Se são os próprios que têm deficiência, se são os miúdos que colocam essas barreiras, ou se, pelo contrário, é todo o contexto que está em torno deles. Se são os professores, se são os técnicos, se são as próprias famílias que colocam essas barreiras. Eu podia que desligassem os micros, se faz favor, é para nos conseguirmos ouvir. Então, é necessário percebermos também aqui alguns contextos e alguns conceitos. Desliguem os micros. Ana, desliga isso, faz favor. Então, a primeira coisa é quando falamos de deficiência e incapacidade. Logo aqui surgem as primeiras confusões. Quando nós falamos de deficiência, estamos a falar de uma coisa, quando falamos de incapacidade, estamos a falar de outra. Incapacidades todos nós temos, e as incapacidades dependem muito também do momento, dependem do contexto, dependem de uma série de variáveis. A deficiência é algo que é permanente. Vai acompanhar a pessoa ao longo da vida, mas que, por si, não quer necessariamente dizer que seja incapacidade. Por exemplo, aqui o bonequinho, a figura que vocês têm à frente, tem aqui uma cadeira de rodas em frente a uma escadaria. Ok? Manifestamente há uma incapacidade de subir aquela escadaria. Quem usa a cadeira será uma pessoa com deficiência, ou não. Pode ser uma coisa temporária. Mas se, por exemplo, esta escadaria tiver uma plataforma elevatória, deixamos de ter incapacidade. Porque este obstáculo é transposto. E, portanto, não é uma incapacidade. Se nós estivermos num determinado contexto em que há uma determinada barreira, se nós removermos essa barreira, automaticamente deixamos de ter uma incapacidade. Portanto, logo aqui é importante nós distinguirmos as coisas. Uma coisa é a criança e o jovem ter uma deficiência, outra coisa é ter incapacidades. Muitas das vezes as incapacidades são construídas ou por preconceitos ou por barreiras existentes, mas que temos que analisar se podem ou não ser suprimidas para que essa incapacidade deixe de existir. E, portanto, ao eliminarmos estas incapacidades todas, vamos estar a trabalhar obrigatoriamente na inclusão das pessoas com deficiência. Isso leva-nos para o segundo par de conceitos, inclusão e integração. Eu não tenho dúvidas, nem eu, nem a minha equipa da APCAS, que a evolução tem sido tremenda nas nossas escolas. Nós participamos em vários projetos a nível internacional e aquilo que temos constatado é que Portugal, o nosso país, está um passo à frente no que diz respeito às questões da inclusão. Nós achamos que não. Há, de facto, muita coisa a fazer, mas o senso comum diz que não há inclusão, nomeadamente nas nossas escolas. Não é verdade. Desliguem só os micros, faz favor. Não é verdade. Temos trabalhado, tem sido um trabalho duro e um trabalho lento, mas que tem acontecido. Então, mas que raio é isto de inclusão versus integração? Quando nós falamos de integração, é colocar a pessoa com deficiência num determinado contexto. Mas não alteramos nada. É só colocá-la. Ou seja, isso vai implicar que haja pouca participação ou nula participação. E, efetivamente, nós conseguimos ver em determinados locais, nomeadamente até em determinadas escolas, que os alunos com deficiência são integrados numa turma, mas cujo nível de participação, o grau de participação desses alunos nessa turma é reduzido ao mínimo. E aí estamos a falar de uma integração. Não estamos a falar de inclusão. Para nós falarmos de inclusão, temos que ter aqui várias adaptações. É a pessoa com deficiência que tem que ser trabalhada para se adaptar ao contexto em que está, mas, ao mesmo tempo, também o próprio contexto, também os seus pares têm que ser trabalhados e têm que ser adaptados para receber a pessoa com deficiência. Ou seja, para termos uma verdadeira inclusão, temos que trabalhar aqui as duas vertentes. Temos que trabalhar o lado da pessoa com deficiência e temos que trabalhar o outro lado de toda a comunidade que o rodeia, seja a comunidade de proximidade, seja a comunidade mais alargada em termos por exemplo, de cidade ou tudo mais. Portanto, para falarmos em inclusão, temos que olhar sempre aos dois fatores e não só apenas para a pessoa com deficiência. Senão, não sairemos nunca das questões da integração. Ok? São conceitos que é importante perceber, porque muitas das vezes a inclusão não resulta e nós achamos que a inclusão não resulta e comentamos nas nossas escolas que aquele aluno não está incluído, porque nos esquecemos nós próprios muitas das vezes de trabalhar os outros, de trabalhar o contexto para que o aluno seja incluído. Vamos estar só à espera que aquela criança faça coisas que não consegue para incluir? Não, temos que trabalhar o outro lado. Portanto, é extremamente importante.
Quando damos o salto para a questão do desporto, também temos aqui que clarificar conceitos. Uma coisa é o desporto para pessoas com deficiência e outra coisa é o desporto adaptado. E quando falamos no desporto para pessoas com deficiência, estamos a falar de modalidades específicas para pessoas com deficiência. Por exemplo, o bóssia, modalidade específica para a paralisia cerebral. E, portanto, é uma modalidade em que o nível competitivo, quando estamos a falar de modalidade já em competição, é praticada por pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências que são enquadráveis no perfil funcional, mas não se trata de uma modalidade adaptada. A modalidade adaptada é, de facto, qualquer outra modalidade que nós falemos. Podemos falar de voleibol, podemos falar do futebol, podemos falar de qualquer outra modalidade que sofre adaptações para incluir pessoas com deficiência. Portanto, temos aqui este conjunto de conceitos que é importante nós estarmos a par deles para perceber quais são as suas diferenças. Isto leva-nos também, aqui já num plano mais teórico, mais conceptual, que resulta aqui de um projeto que nós neste momento estamos a coordenar. Portanto, estamos a coordenar um projeto europeu com vários parceiros europeus, e nomeadamente também o IPDJ, o Instituto Português de Desporto e Juventude, em Portugal, mas também o Comitê Paralímpico Europeu, a Unesco, por aí fora, em que no fundo estamos a construir um plano de inclusão através do desporto que sirva para influenciar políticas educativas. Ok? O cerne deste plano centra-se aqui em duas dimensões que vocês podem estar agora a visualizar. Uma dimensão são os 4 núcleos centrais que devem ser trabalhados para se trabalhar a inclusão através do desporto. São eles a área da saúde, a área da educação, os municípios e os clubes, em que tem que haver aqui uma articulação muito próxima e muito chegada entre estes 4 setores. E porquê? Porque as pessoas com deficiência, como qualquer outra pessoa, têm que ser vista no seu todo, tem que ser vista da sua perspectiva mais holística. Ok? Há cuidados de saúde que são emergentes e aos quais se deve ter atenção, e portanto tem que haver aqui uma articulação da saúde, nomeadamente para a passagem para a educação, mas quando falamos no desporto, a educação tem que estar intimamente ligada aos clubes e neste eixo dos 4, os municípios têm uma palavra muito importante a fazer e têm algo muito relevante, um papel muito relevante, que é, no fundo, também assumir aqui um pouco a ligação entre os outros domínios. Isto na perspectiva desta dimensão dos intervenientes. Na perspectiva da pessoa, temos que analisar não só as características a nível individual, e aqui quando falamos nas características a nível individual, estamos a falar das suas potencialidades, mais do que as suas dificuldades. Estamos a falar no nível médio ou meso, que envolve, por exemplo, programas específicos das escolas ou programas municipais. Estou-me a lembrar, por exemplo, do programa da natação ou o programa de educação física dos municípios, por aí fora. E depois, a nível macro, todas as políticas que sejam determinadas, portanto, as políticas educativas, as políticas desportivas, que devem também contribuir para isto. E, portanto, é no conjunto destas duas dimensões que, efetivamente, conseguimos trabalhar a inclusão no desporto e não só trabalhando uma delas. Enquanto isto não estiver articulado, será mais complicado. Claro está que a forma de articular isto e aquilo como nós entendemos neste projeto que deve ser articulado, e já de alguma forma funciona assim em alguns países, e a APCAS tem assumido um pouquinho este papel, aquilo que nós propomos é a existência de núcleos regionais ou núcleos locais que funcionem como um service point, portanto, um local em que faz a articulação dos 4 domínios, em que coloca todos os domínios a falar uns com os outros e que tem o conhecimento de todas as respostas que existam na comunidade e dá o apoio técnico a todas as respostas que existam na comunidade. E, portanto, esta seria... Professor Sim? Patrício. Deixar as perguntas para o fim, está bem, Madalena? Pode ser? Está bem? Então vamos avançando. Se tiverem alguma questão para o final, depois ficamos à vontade para colocarem as questões que quiserem. Muito bem. Falando ainda em inclusão
no e através do desporto. Também aqui há alguns conceitos que nós ouvimos falar, mas temos alguma dificuldade em perceber qual é o enquadramento. Quando falamos no desporto para pessoas com deficiência, não estamos a falar sempre na questão do desporto adaptado, ok? Porque nós temos atividades que podem ser abertas, em que todos participam, todos, sejam pessoas com deficiência ou sem deficiência, participam sem adaptações, e aqui podem haver desde atividades mais lúdicas até aos próprios aquecimentos antes da prática de uma atividade física, etc. Temos a possibilidade de haver participação de atividades distintas em separado, em que nós temos as pessoas com deficiência, por exemplo, a desenvolver a modalidade de óssea, também temos pessoas sem deficiência a fazer basquetebol. E no momento seguinte já trocaram. E estão a fazer, aqueles que não têm deficiência estão a fazer a primeira modalidade e os outros a segunda modalidade. Temos ainda as atividades que podem ser desenvolvidas em paralelo, ok? Paralelo como? Todos participam na mesma atividade, mas são agrupados consoante a funcionalidade. Por exemplo, uma modalidade qualquer, por exemplo, o basquete ou o handball, em que existe um conjunto de pessoas que está a fazer handball em cadeira de rodas e, em paralelo, temos um conjunto de pessoas que está a fazer o handball regular. Ok? E então temos, sim, as modalidades que podem ser adaptadas. Aí todos estão a participar na mesma atividade, mas tem que se fazer as adaptações, as respectivas adaptações, para que as pessoas todas possam participar. E, portanto, quando falamos no desporto adaptado, temos de ter aqui algum cuidado, porque muitas das vezes não estamos a falar de desporto adaptado, não estamos a adaptar o desporto, podemos ter este conjunto de atividades. Temos ainda algo que nós na APCAS utilizamos imenso, que é a questão da inclusão inversa. E aí é exatamente o contrário. É pegar numa modalidade que está pensada para pessoas com deficiência, por exemplo, o óssea, e colocar pessoas sem deficiência a praticar essa modalidade. E isso, por exemplo, é uma prática que é regular na questão do desporto escolar, mas isso depois deixarei para a frente também para a minha colega Sílvia poder desenvolver essa temática. Exemplos do que se pode fazer. Podem-se fazer ações na comunidade. É importante para dar sentido à prática desportiva de pessoas com deficiência. Fazer ações na comunidade ajuda em vários pontos. Ajuda a desmistificar a questão da deficiência. Ajuda à inclusão social das pessoas com deficiência. Porquê? Porque nestas ações, invariavelmente, há uma partilha, há o vivenciar aquilo que as pessoas com deficiência normalmente vivem e, portanto, os outros podem experimentar e podem falar e podem trocar ideias e podem aprender também com as pessoas com deficiência. Portanto, há aqui inúmeras vantagens para todos. Há a partilha de experiências e a partilha de experiências entre técnicos, entre profissionais, entre famílias, portanto, e aqui falamos dos cuidadores, entre as próprias pessoas com deficiência, entre os alunos de uma turma, tenham eles ou não deficiência. Portanto, desta partilha de experiências também resulta, de facto, grandes aprendizagens. A aposta na formação, de facto, o tema desporto para pessoas com deficiência é um tema que coloca algum medo a muitos dos profissionais. Invariavelmente nós ouvimos na APCAS, bem, mas nós não temos formação para isto. Eu não faço porque eu não consigo, porque eu não conheço e até tenho algum receio de avançar por isto. E, portanto, tem sido, no nosso caso, uma grande aposta na formação, na capacitação dos diferentes profissionais, dos professores, dos técnicos dos clubes, dos técnicos das autarquias, ou seja, trabalhar com estas pessoas. Invariavelmente, se nós pensarmos em técnicos superiores de desporto, são conhecedores das modalidades e são bons nas modalidades, mas nenhum de nós é especialista em pessoas. E, portanto, tal como os professores de educação física conseguem adaptar algumas das suas modalidades e das suas aulas para as diferentes realidades de alunos que têm, sejam rapazes, sejam raparigas, ou é aquele que tem peso a mais, ou é o outro que tem um outro problema qualquer. Aqui as pessoas com deficiência também é mais uma adaptação. Não deixam de ser pessoas, têm necessidade de outras adaptações, mas o grupo também tem necessidade de adaptações para que essa pessoa possa ser incluída. Todos nós sabemos
E é comum as pessoas de educação física fazerem adaptações das modalidades, como, por exemplo, sei lá, estão no futebol e têm rapazes e raparigas nisto, de alterarem ali algumas regras para que elas sejam parte mais ativa e mais participativa nessa aula e nessa modalidade. Portanto, aqui é a mesma coisa, é fazer essas adaptações de maneira que esses jovens com deficiência também possam participar. Ao mesmo tempo, também nos assumimos aqui como um centro de recursos, fornecendo materiais às escolas, isso tem sido prática corrente, consultoria, apoio técnico, inclusivamente nas escolas, apoio aos professores de educação física para que, de facto, consigam e se sintam mais à vontade no trabalho que têm a desenvolver. E para isso concorrem vários projetos que nós estamos a trabalhar, projetos que estamos a trabalhar em simultâneo. Aqui o primeiro, o InSport, é aquele projeto internacional que vos falei ainda há pouco, em que basicamente daqui aquilo que vai sair de principal é uma proposta de modelo europeu, tal como eu falei, de inclusão através do desporto, mas ao mesmo tempo também alguns currículos de formação para diferentes áreas profissionais. E o projeto está todo pensado para os 4 domínios. Ou seja, nós aqui pensamos em capacitar profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, profissionais da área dos municípios e profissionais da área dos clubes. Ou seja, não esquecermos estes 4 domínios daquela dimensão que vos falei. Um outro projeto, que é o Desporto com Sentido, em que teve vários resultados e continua a ter. Um deles foi a edição de uma coleção de 21 livros, que eu tenho aqui comigo, e desafio alguns dos participantes que possam não ter esta coleção a dirigirem-se à APCAS, que teremos todo o gosto em oferecer. E basicamente cada livro destes tem estratégias, tem metodologias para que os professores, principalmente os professores, mas também outros técnicos de desporto, possam adaptar as suas aulas, aos treinos, aos diferentes tipos de deficiência, diferentes tipos de crianças que podem aparecer pela frente. São apenas sugestões, isto não há uma receita, não há uma opção mágica, não há todas as pessoas são diferentes e as pessoas com deficiência também. Portanto, não podemos dizer que por terem paralisia cerebral são todos iguais, ou por terem trissomia 21 são todos iguais. Nada disto, ou por serem autistas, nada disso. Cada um deles continua a ser um indivíduo diferente, diverso do outro, com características diferentes, com gostos diferentes. Depois temos o projeto Todos por Um, onde temos colaborado muito também com as escolas, principalmente a nível de segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário, com a coordenação local de desporto escolar aqui de Setúbal, onde desenvolvemos torneios, co-organizamos torneios de bóssia, fazemos sessões formativas aos professores, fazemos também sessões de sensibilização aos alunos nas escolas, e o último, o projeto EVA, vem nesta sequência, mas aqui a tocar o primeiro ciclo e o pré-escolar, e ao mesmo tempo os séniores. Portanto, aqui procuramos os extremos da população, uma vez que queremos trabalhar as pessoas ao longo da sua linha da vida. E, portanto, aqui a perspectiva intergeracional tem sido muito interessante, porque é verdadeiramente passar para o terreno o trabalho entre os netos e os avós. Na nossa oferta desportiva regular, e isso é importante, que a maior parte, se calhar, dos participantes deste webinar residem aqui nas proximidades, temos a nossa escola de bóssia, portanto, em prática regular, com cerca de 38 atletas, temos um grupo de dança inclusiva, temos a natação terapêutica, temos slalom em cadeira de rodas, temos polibate, temos tricicleta. Característica disto, estamos tudo a falar de modalidades específicas. Lá está, a natação, podemos falar aqui numa modalidade adaptada, bem como a dança, mas, de modo geral, modalidades específicas, porque não queremos trabalhar todas as modalidades. As associações não devem ter o exclusivo do desporto para pessoas com deficiência. Aqui o importante é a inclusão na comunidade, logo, é importante que os clubes o façam, que os clubes desenvolvam. E para isso, através do nosso Centro de Recursos para o Desporto Adaptado, é isso que temos feito. Temos partilhado materiais, temos partilhado apoio, temos partilhado promoção, divulgação e temos encaminhado atletas para os diferentes projetos que vão surgindo. E aqui, isto foi ao final do ano 2019, agora provavelmente
teremos uma situação diferente, mas temos aqui 4 clubes com quem temos uma relação estreita e para o qual encaminhamos bastantes atletas. O Torrense com handball em cadeira de rodas, handball para atletas com dificuldades intelectuais, ténis de mesa, e aqui adaptado. O Clube do Alto Moinho, com o atletismo para cegos e o corfball. A Associação Recreativa Desportiva e Cultural das Águias Unidas com o taekwondo, hip-hop e futsal. E a Associação Naval Amorense com canoagem e triatlo. Portanto, estamos aqui a falar de desporto adaptado. Nas nossas respostas estávamos a falar de modalidades específicas para as pessoas com deficiência. Portanto, é aqui que temos que colocar o mote na diferenciação entre as duas coisas e os clubes que são especializados em diferentes modalidades, cabe-lhes a eles o grande desafio de, ok, vamos também avançar para o desporto para pessoas com deficiência com a vertente adaptada de determinada modalidade em que são fortes ou que estão a desenvolver. No meio disto tudo, alguns aspectos importantes. Esqueçam as incapacidades, valorizem mais as capacidades que cada um tem. E há muitas capacidades que aparentemente estão escondidas porque também não lhes é dada a oportunidade para apresentar. Valorizem o interesse, as necessidades e as opiniões dos jovens e das crianças. Eles também, independentemente da deficiência, têm opinião. Eles têm interesses. Como qualquer outra criança ou qualquer outro jovem, gostam mais disto ou daquilo. E, portanto, não têm todos que jogar bóssia, nem têm todos que fazer corfball, quando podem querer experimentar outras modalidades. E, portanto, devemos respeitar isso. Promover a variabilidade de experiências, lá está, fazer com que eles possam experimentar várias modalidades e que escolham aquela que mais gostam. Eles devem ter a voz ativa neste processo todo. Portanto, lá está, descobrir as possibilidades e os desejos com eles. Os profissionais estão sempre, como eu disse há pouco, estão sempre a realizar adaptações. Adaptam sempre mediante o público que têm pela frente. Aqui é só mais uma adaptação. Não é nada de extraordinário, é só mais uma adaptação, tal como tantas outras que já fazem, tendo em conta os grupos que têm pela frente. Devem ser criativos e flexíveis. Flexibilidade no pensamento e flexibilidade na implementação de estratégias. Ok? Muitas das vezes, com grande criatividade e com pequenas coisas, fazem-se muitas coisas muito interessantes e muitas coisas que promovem a inclusão. E nós temos vários profissionais que conhecemos que trabalham dessa maneira. Garantir, claro, as condições de segurança, não é? Às vezes há exigências de segurança diferentes das outras pessoas. Dar o feedback positivo, como qualquer criança e jovem gosta de o ter, para que se sintam motivados. E, essencialmente, e muito importante, é o apelo também que fazemos, partilhem experiências com outros profissionais, ok? Desafiem-se uns aos outros, não sejam, não bloqueiem à partida, achando que é qualquer coisa de muito difícil trabalhar a inclusão, quando, porventura, não será assim tão difícil, ok? E, portanto, esta é basicamente a introdução que eu queria fazer. Nós depois vamos facultar também este PowerPoint para vocês ficarem com os contactos, quem não tem ainda os contactos da APCAS, e portanto, para podermos partilhar estas coisas todas. Ora, eu vou tentar aqui voltar a tirar aqui a apresentação, para dar aqui também o mote. Agora não estou a conseguir fazer isto. Ok. Muito bem. Então, minha amiga Sílvia, meu amigo Carlos, agora cabe-vos a vocês intervir aqui um bocadinho, partilhar connosco as experiências. Eu começava aqui com a Sílvia. Sílvia Lima faz parte da magnífica equipa, nós pelo menos consideramos assim, dessa maneira, da Coordenação Local de Desporto Escolar de Setúbal, que tem feito um trabalho também, na nossa opinião, notável no que diz respeito à inclusão das crianças e jovens com deficiência.
E era isso que a primeira pergunta que eu te deixava, Silvia, para partilhares aqui connosco, era precisamente como é que tem sido aqui este percurso do desporto escolar, a este nível, neste trabalho, na tentativa de promover a inclusão aqui das crianças e dos jovens com deficiência aqui na nossa Península de Setúbal. Se puderes partilhar connosco como é que tem sido o vosso trabalho e as principais medidas e as linhas orientadoras, agradecia. Boa tarde a todos. Desculpem, mas tive que passar para o telemóvel, no computador foi abaixo e não consegui entrar. Para nós tem sido muito importante o trabalho do desporto escolar, nomeadamente da CLDE com a APCAS. Gratificante na medida que nos facilita a nossa intervenção nas escolas e facilita o trabalho diário que nós temos que realizar a nível de todos estes alunos que estão nas escolas com necessidades educativas especiais. É muito importante para nós. Temos tentado apoiar-nos também na APCAS, tentando trabalhar com eles, e se não fossem eles, era muito difícil para nós conseguirmos estar nas 37 modalidades que tem o desporto escolar. O desporto escolar está programado para todos participarem em todas as modalidades. Aqueles que têm dificuldades participarão noutras que serão modalidades adaptadas ou então nas modalidades específicas como o Bóssia e o Google. Para nós é muito gratificante. Temos nesta altura na Península de Setúbal 29 grupos de equipa, à volta de 600 alunos e mais 7 grupos de equipa de desporto adaptado na área da natação, judo e natação, judo, atletismo e dança. Poderei também acrescentar que estamos disponíveis e vamos continuar sempre disponíveis para as escolas também nos contactarem e para trabalharmos em conjunto com todos os professores, com toda a comunidade escolar. Se destaca, por exemplo, aqui na nossa região, esta questão do desporto para as crianças e jovens com deficiência, se há algum destaque em relação a outras zonas do país ou se o panorama é mais ou menos semelhante, o quadro é mais ou menos semelhante. Tens ideia disso, Silvia? Em relação aqui à nossa CLDE, é que tem mais grupos de equipa, tem mais alunos a participarem e somos aqueles, digamos, que acabamos por ser os promotores da dinamização e da sensibilização para esta inclusão do desporto na vida destes alunos. É das CLDEs, aliás, nós temos 600 miúdos, mais 70, 80 nos desportos adaptados, o que prefaz à volta de quase 1000 alunos. Estamos a falar quase em 1000 alunos. Nenhuma CLDE tem tantos alunos. Pronto, também beneficiamos sempre de ter a APCAS na Península de Setúbal. Ok. Um desafio agora para o Carlos. Carlos Leal é um professor que eu estimo muito e que sei que faz um trabalho pela inclusão, um esforço sempre permanente pela inclusão por onde vai passando, nas escolas por onde vai passando. Carlos, a pergunta que eu te deixava aliás, são duas. Que barreiras é que tu habitualmente encontras
quando tentas trabalhar as questões da inclusão nas tuas aulas e de que forma é que nós podemos motivar os outros professores a trabalharem também e investirem mais nesta questão da inclusão. Obrigado, José Patrício. Boa noite a todos. Boa noite, Silvia. Boa noite à APCAS e a todos os convidados. Agradecer também à APCAS, sobretudo, o papel importante que tem desempenhado por uma efetiva igualdade de oportunidades, não apenas às pessoas com paralisia cerebral, aos jovens com paralisia cerebral, mas também a outros jovens com outras deficiências e até às respectivas famílias. Agradecer também o considerável apoio às escolas, aos professores, nomeadamente na questão das ações de formação disponibilizadas, que foram bastantes, estão a ser, nomeadamente no desporto adaptado, depois mais especificamente no bóssil, na natação, voleibol, portanto, e as próprias demonstrações que vocês, APCAS, têm feito através do salão de cadeira de rodas e do bóssil, portanto, em termos de sensibilização nas escolas. Isso acaba por realmente ir até de encontrar aquela primeira questão, portanto, isso faz com que se ultrapassem barreiras com essa portanto, sensibilização que vocês fazem. Agradecer também ainda o vosso papel ativo nesta pandemia, está bem? Com os esportes online, o ser ativo em casa, o ser ativo para todos, através da demonstração de treino de algumas capacidades físicas. Relativamente mesmo à questão que colocaste, Patrício, é assim, esta questão das barreiras. As barreiras, quando falamos em barreiras, lá está, aquilo que tu falaste há bocado, as pessoas vão para as barreiras arquitetónicas muitas vezes, quando no fundo as barreiras estão, portanto, muitas vezes na mente das pessoas, não é? As práticas desportivas, como nós sabemos, são por excelência uma oportunidade para a formação integral dos jovens. E isso contribui, portanto, para o desenvolvimento de atitudes e valores, não é? E o que nós sabemos é que as barreiras, neste momento, aquilo que nós consideramos são fundamentalmente o foro emocional, portanto, propriamente do receio da mudança, da consciência, portanto, é claro que há as barreiras físicas, obviamente, mas essas, em pleno século XXI, têm que ser realmente regularizadas e, enfim, portanto, não podemos deixar passar em branco essas situações. Mas eu penso que as barreiras estão na mente das pessoas, o medo de mudar muitas vezes, o medo de adaptar as situações, portanto, de inclusão, não é? Portanto, e é aí que nós temos que mudar, abanar a consciência das pessoas. Há bocado falaste e muito bem na questão da educação física no desporto, aliás, ser diferente, portanto, nós temos que partir da questão do jovem, portanto, do jovem com necessidade educativa especial, estar, portanto, integrado na turma e sermos nós, portanto, professores, portanto, a tentar fazer falta uma palavra, o termo correto, portanto, peço desculpa que estou aqui, é só um bocadinho. Há algum problema técnico aqui do amigo Carlos? Sim. Agora, estás-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Não nos estamos a ver, mas estamos a ouvir. Ok, estou aqui mesmo com problema que já foi abaixo várias vezes isto. Estava a dizer, então, é o ensino que se deve adaptar ao aluno, portanto, e no aluno adaptar-se às formas, portanto, às normas pré-estabelecidas, e neste contexto, todas as disciplinas, em especial a educação física, passam, portanto, do processo de exclusão para um de inclusão. O que é importante referir realmente é que temos que nos adaptar, portanto, realmente a essas crianças, não é? E nada, eu lembro-me há pouco tempo, numa formação que nós fizemos, houve uma questão que eu coloquei a um dos atletas de Bóssia, em que perguntava fundamentalmente isto. O que é que a educação física contribui, portanto, para a tua formação e para a tua progressão como atleta? Alguns deles disseram que praticamente nada, e é isso que não pode acontecer, portanto. São barreiras que têm que ser ultrapassadas pelos nossos colegas, alguns colegas, obviamente, nem todos, e enfim, temos que ultrapassar isso. Eu não quero perder muito, penso que nas barreiras é isso mesmo, é mudar a mente, é mudar, de facto, mudar as consciências, abanar consciências, sensibilizar, e através das vossas ações de formação que vocês têm feito, sobretudo nesta parte da inclusão, na parte do desporto adaptado,
sensibilizar um conjunto de professores, pronto, obviamente, quer de educação física e não só educação física, os outros também, para que se consiga realmente fazer inclusão e ultrapassar essas barreiras. Basicamente é isso. Obrigado, Mudar e Carlos. ganhar consciências. Muito bem, exatamente. Trabalhar muito essa parte dos próprios profissionais. Eu muitas das vezes acho que é mais a minha ideia sempre foi esta, é mais por receio do desconhecido, não é? Do que propriamente outra coisa, porque eu reconheço a esmagadora maioria, e tu também, que eu bem sei, a esmagadora maioria dos nossos professores como excelentes profissionais e que muitas das vezes hesitam por receio, por não conhecer. E acho que aí temos tido algum sucesso nas formações, porque vamos fazendo. Nós procuramos sempre nas nossas formações, agora em tempos de pandemia mais difícil, mas até já fizemos também mesmo à distância, colocar sempre os nossos atletas para que falem na primeira pessoa, ou os professores, para que os professores entendam que do outro lado há pessoas com opiniões e que podem dar sugestões importantíssimas aos professores de como trabalhar. E isso acho que tem sido o melhor das nossas formações. Mais do que a qualidade técnica é o ouvir os atletas e as opiniões deles e a forma como participam. Silvia, gostava ainda de ouvir também aqui a tua opinião. Nós aqui temos uma opinião que o desporto tem de facto aqui um potencial inclusivo muito grande. Perguntava só se concordas com isso, se de facto o desporto se pode destacar aqui de outras áreas quaisquer neste potencial inclusivo ou se é apenas mais uma das áreas. O que é que tu achas, Silvia? Olha, eu considero que nós aqui na Península de Setúbal, o desporto é muito colocado como um fator de inclusão. O que acontece? Nós, quando fazemos a organização do ano letivo e vamos fazer o desporto escolar, nós temos que ter todos a sensibilidade, que é isso que eu penso que temos que intervir mais nas escolas, nomeadamente para que os professores que estão ligados a estes alunos, tanto de educação física como de educação especial, como os outros todos, ponham o desporto como uma variante de trabalho, de inclusão. E por vezes nós vimos que as escolas e a comunidade educativa pensa é mais fácil trabalhar a nível, por exemplo, das ciências, da matemática, e o desporto para estes alunos é essencial. Portanto, eu acho que tem que passar muito pelas escolas, pela sensibilização das escolas, para que inclua nos projetos do desporto escolar espaços, já não digo só grupos de equipa, mas espaços em que esses alunos possam participar, tanto participar eles como os outros participarem, que é a tal inclusão em sentido contrário, não é? Para que tudo isto tenha um reflexo na vida dos alunos. Nós achamos que temos que intervir, mas temos que intervir nos conselhos pedagógicos, nos conselhos gerais, para tentar, quando se pensar em desporto escolar, pensar também haver um espaço. E eu não digo só grupos de equipa, porque nós sabemos a dificuldade, mas nós estamos a lutar para que haja mais créditos letivos e que sejam colocados até nestes projetos do BOSS e do desporto adaptado. E a minha perspectiva é que também as escolas, com os seus créditos letivos, tirarem horas para se trabalhar este tipo de modalidades, como o BOSSIA e como outras. Ok, obrigado, Silvia. Aqui uma última pergunta para o Carlos. Carlos, há bocadinho falaste, estavas a falar no trabalho que nós fizemos durante a pandemia. Eu também estou numa escola, eu sei o que é que aconteceu na minha. Como é que correu? Gostava de saber a tua opinião. Como é que correu
da escola onde te encontras, o processo de confinamento, nomeadamente com a disciplina de educação física. Isto apanhou-nos a todos de surpresa, não é? Tivemos todos que nos reinventar. E como é que tu achas que correu? E uma pergunta acessória, se, na tua opinião, se estes alunos, portanto, os alunos que apresentam, que têm algum tipo de deficiência, se de facto foram ou não, no teu entender, mais penalizados neste processo de confinamento, neste processo de ensino à distância? Pois, de facto, foram todos penalizados, obviamente que sim, que foram penalizados. Nós sabemos que o desporto, a educação física é uma atividade, é uma disciplina prática, essencialmente prática, não é? Obviamente, aquilo que nós fizemos, à semelhança de todas as escolas, não é? Foi seguir aquele protocolo com algumas aplicações, algumas apps. No entanto, obviamente que não estávamos lá, não estávamos com os alunos, não é? E faltou muito a parte da socialização, a parte da cooperação, que, enfim, é um pilar fundamental da educação física, não é? E isso, enfim, contribuiu nefastamente para o desenvolvimento dos miúdos e para a estagnação dos próprios miúdos. Em termos de alunos, então, de educação especial, enfim, foi gravíssimo também, não é? Obviamente. Por mais vídeos práticos que enviássemos, obviamente que, enfim, não é a mesma coisa que estar juntamente com eles e fazer correção dos movimentos, obviamente. Portanto, isto foi mal para todos, foi mal para os pais, foi mal para a sociedade em geral, mas foi muito mal, de facto, para as próprias crianças, para os próprios alunos. A forma de ultrapassar realmente, vocês foram espetaculares, com os vossos também, com as vossas promoções de atividades online, em que trabalharam as capacidades físicas de uma forma muito lúdica, que nós na escola acabámos por utilizar também, e utilizar diretamente com os meninos de educação especial, e não só, e com os outros também, e isso foi de facto uma mais-valia, não é? Porque, de resto, a situação foi complicada, pesando as coisas, obviamente, que foi nefasto, não é? Enfim, não diria irreversível, obviamente, mas pronto, mas a parte realmente da cooperação, a parte da socialização faltou bastante. E nota-se, neste primeiro período, um retrocesso brutal nessas crianças, portanto. E de facto, pronto, não conseguimos chegar lá. Chegámos lá, portanto, de alguma forma, através desses webinars também, mas pronto, ficou realmente a parte da socialização, como eu estava a dizer, e sobretudo das correções, muitas vezes. Como a gente sabe, em termos de prescrição do exercício físico, as coisas têm que ser bem feitas, obviamente, e com correção, e sempre com uma supervisão pedagógica muito forte, não é? Porque basta um erro, uma má postura, não é? Para estragar tudo. Muitas vezes trabalho, às vezes, de meses ou anos, não é? E é preciso ver, o número de lesões aumentou brutalmente, não é? É interessante fazer um estudo depois sobre isso também, mas o que é facto é que houve muitos problemas. Enfim, foi o que se conseguiu fazer. Foi aquilo que não conseguimos mais do que isso. Foi bom, e obrigado mais uma vez pelo vosso contributo também, pelo vosso, sobretudo pelas vossas promoções online do treino das capacidades físicas dos miúdos, que nós utilizámos em todos. Foi muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Então vamos aqui abrir um pequeno espaço de perguntas. Deixava agora para quem está a ouvir isto, o webinar, o tempo reservado para nós é muito reduzido, era de 45 minutos apenas, portanto isto é tudo em versão condensada, mas penso que 3, 4 questões que queiram colocar a mim, ao Carlos, à Sílvia, estejam à vontade. Alguém quer fazer alguma questão? A Madalena queria falar há pouco. Professor Patrício, está a ouvir-me? Estou. Boa tarde, como está? Eu estou aqui com problemas técnicos. Não abordaram o Bóssia enquanto eu estava aqui a rolar umas coisas minhas. Do quê? Não percebi, Madalena. Fizeram uma referência ou exploraram de alguma forma o Bóssia em particular. Mas aonde? Agora aqui na apresentação ou durante o confinamento? Aqui na apresentação não estivemos muito vocacionados para o Bóssia, estivemos a falar só aqui no geral, das respostas desportivas. Ok.
neste momento, apesar de tudo o que está em posto a nível governamental, que soluções, não é? Que soluções a APCA está a desenvolver para comentar uma maior atividade aos seus utentes? Ok. Estás a falar agora neste período de Covid-19, Sim. é isso? Como é que os vídeos podem ser ativos? Ok. Nós para termos uma ideia, nós na APCAS nunca, o professor Carlos já referiu isso várias vezes, nós nunca parámos. Naquele período de confinamento em que as escolas, a partir do dia 16 de março, encerraram, nós assumimos que tínhamos um papel muito importante. E aquilo que nós procurámos fazer foi alguns vídeos com algumas sugestões de atividades centradas precisamente na atividade física de crianças e jovens com deficiência, sempre numa perspectiva muito lúdica, e fizemos esses vídeos, que foi uma ajuda que pensamos nós, e tal como foi sublinhado aqui pelo professor Carlos, foi uma ajuda bastante importante para os professores. Fizemos mais, fomos desenvolvendo também jogos, também online, que para serem jogados em família, em casa, mas tendo como objeto principal e como motivo do próprio jogo a prática da atividade física, e neste caso em família, uns com os outros, portanto, para que eles se mantivessem ativos. Fizemos ainda, durante o confinamento, fizemos um acompanhamento ao domicílio de cerca de 27 crianças e jovens, em que os nossos técnicos da área do desporto fizeram sessões individuais na casa desses 27 jovens, e sessões individuais precisamente de atividade física. Ou seja, para combater essa vida sedentária em que todas as crianças e jovens tiveram tendência de entrar neste confinamento, mas sabemos que quem, por exemplo, tem mobilidade reduzida tem mais tendência para se tornar sedentário, e então tivemos a equipa no terreno, mesmo quando estava toda a gente em casa, e nós tivemos a equipa no terreno a acompanhar esses 27 jovens. Continuamos a trabalhar muito forte no online, nomeadamente na formação dos técnicos e dos professores, e vamos retomar, já retomámos agora esta semana, as nossas atividades desportivas, com todas as regras que resultam da Direção-Geral de Saúde, todas as regras de distanciamento, regras de segurança, de equipamentos, desinfecção, etc., mas já retomamos as atividades desportivas. Começámos pelo Bóssia, vamos agora retomar também o slalom em cadeira de rodas, vamos retomar também a questão do polibate e da tricicleta. O que é que não podemos retomar? Não podemos retomar a dança. Porquê? Porque a dança é precisamente considerado de alto risco, porque há contacto, há proximidade entre as pessoas para poderem dançar, e, portanto, essa é a modalidade que nós ainda não vamos reiniciar. Claro está, com estes cuidados todos e com algumas limitações que nos chateiam a nós, mas que temos que as cumprir por questões sanitárias e de saúde pública, como é óbvio, nomeadamente, por exemplo, não vamos ainda utilizar o transporte adaptado para transportar alguns dos atletas que têm dificuldade em transporte, porque entre cada transporte tem que haver um processo de desinfecção da carrinha que nós ainda não conseguimos assegurar. Mas, de facto, por exemplo, este sábado já vamos ter a nossa escola de Bóssia a funcionar com as devidas regras de segurança implementadas. Vai limitar, por exemplo, a uma coisa muito diferente do que é habitual. É que os atletas vão estar só com o seu assistente técnico no treino e as famílias não podem estar presentes. Portanto, as famílias vão ter que estar fora do pavilhão. Para quê? Para limitar aos atletas, aos assistentes técnicos e aos treinadores. E com distanciamento entre eles. Está bem? Muito bem. Mais alguma questão que queiram fazer? Estejam à vontade, sintam-se à vontade. Das duas, uma, isto foi tão esclarecedor, ou aqueles 15 a 20 minutos de início de espera desesperou as pessoas e está tudo à espera do jantar, não é? Aí é mais alguém que quer falar. Eu gostaria de colocar uma, porque eu já fui aluna e infelizmente não tenho as melhores experiências da aula de educação física, mas
mas gostaria de saber quais são as maiores dificuldades para os professores. Desculpa, Rita, essa última parte não a vi. Eu gostaria de saber quais são as maiores dificuldades para os professores de educação física para incluírem jovens, alunos com algum tipo de deficiência. Que dificuldades é que eles sentem? Eu vou passar já essa batata ou para a Silvia ou para o Carlos. Eu não sou de educação física. Se estiveres a fazer a pergunta, sou professor de biologia, posso responder. Mas não, é educação física. Carlos ou Silvia, é para você. Olha, eu posso dar uma ajudazinha só. Nós, por exemplo, na nossa escola, os nossos grandes problemas ainda são as barreiras arquitetónicas, como rampas, como acessos ao pavilhão, que são extremamente inclinados. Esses são os nossos grandes problemas. Temos alunos em cadeiras de rodas e que tiveram que ser adaptadas a algumas coisas na educação física, como a entrada para o polidesportivo. Pusemos uns ferros para tentar que a cadeira entrasse e coisas assim no género, mas tudo isto é extremamente motivador e faz-nos que mais queiramos, não é, participar e estar em tudo. É um desafio ter sempre alunos com necessidades educativas especiais. Eu posso só relembrar um caso. Eu tive um aluno que me chegou no 10º ano sem qualquer hipótese de participar em nada. E ele vinha com 2 canadianas, deslocava-se com muita dificuldade e engraçado que ao fim de 2 e 3 aulas, ele deixava a canadiana de lado, jogava basquete, fazia quase tudo da forma que ele conseguia. A verdade, hoje, é um aluno ou um rapaz que está só na seleção nacional de basquetebol de cadeira de rodas. Isto foi espetacular e foi um desafio muito grande. E para todos nós, professores de educação física que estamos nas escolas, é sempre um desafio e é com maior das satisfações tudo que conseguimos que os alunos ultrapassem. Para nós é uma vitória e para eles também. Queres complementar alguma coisa, Carlos? Obrigado, Silvia. Obrigado. Sim, olha, é aquilo que eu posso dizer. Eu lembro-me da Rita realmente dizer isso. Realmente a educação física, o contributo da educação física foi muito pouco. Eu lamento mesmo que fiques com essa experiência, essa má experiência. Porque nem tudo é assim, nem todos somos assim, obviamente. As coisas mudaram, o paradigma mudou completamente. As pessoas estão muito mais sensibilizadas. Há, de facto, como a Silvia disse, barreiras arquitetónicas do Arco da Velha, mas que têm que ser denunciadas, não é? Isto não pode acontecer em pleno século XXI, não é? Há dinheiro para tudo, há verbas para tudo, não há verbas para derrubar barreiras arquitetónicas físicas. Isso é que me faz confusão. A parte realmente dos constrangimentos, enfim, e depois a outra parte, a parte das barreiras emocionais, como eu chamo, eu penso que está ultrapassada. Os professores, os profissionais estão muito sensibilizados neste momento. Não quer dizer que não haja um caso ou outro, há bons profissionais, há maus profissionais em todos os setores da sociedade, como nós sabemos. Mas as coisas mudaram, Rita, e fica com essa noção que neste momento eu acho que todos nós estamos muito sensibilizados para a questão da educação física, nomeadamente na integração, na inclusão de alunos com necessidades educativas, de alunos portadores de deficiência. Neste momento eu acho que as coisas estão bastante ultrapassadas. Sinceramente, lamento pela tua má experiência, a sério, porque as coisas, se pudéssemos recuar, as coisas seriam diferentes, mas infelizmente não o podemos fazer. Está bem? As coisas estão mesmo diferentes, acredita. Eu subscrevo o que tu estás a dizer, Carlos. Eu subscrevo, e só para dar aqui também a minha opinião à Rita, o apelido da Rita não é estranho, não é? Eu sei o que é que ela viveu enquanto aluna e a má experiência, claro. Mas de facto, como o Carlos disse, este paradigma mudou e de facto 10 anos, 12 anos depois, eu acho que houve muita coisa a mudar e que de facto agora as pessoas estão muito mais aptas, muito mais preparadas, muito mais predispostas a trabalhar essa questão de inclusão e penso que
a maioria dos jovens que agora estão na escola não têm essas experiências tão negativas como tu tiveste. E de facto, nós que andamos no terreno conseguimos verificar isso. As coisas têm mudado e muito, para melhor. Para melhor. Muito obrigada. Mais questões? Mais alguém? Professor Jorge, Madalena, diz. eu achava que me informasse sempre que houvesse alguma atividade presencial. Não percebi. Eu gostaria muito que o professor me informasse agora daqui para a frente das atividades presenciais, tá? Porque, Então, mas isto temos que ir retomando. claro, Temos que ir retomando lentamente, sabes? E vamos lá ver enquanto podemos, não é? Eu acho que, olha, eu também estou aqui a ver nas pessoas que estão presentes, estou a ver aqui dirigentes também de clubes e muitos professores nas escolas. Eu acho que está toda a gente a fazer um grande esforço para recuperar aquele tempo perdido que há bocadinho o Carlos falava e de uma série de competências que foram perdidas com este período de confinamento. Acho que é um trabalho de todos, mas que vai sendo feito lentamente para não estragar também tudo. Porque senão, se voltamos a estar confinados, é o pior que se podia esperar, não é? Portanto, é fazer as coisas lentamente, com calma, mas também com segurança. Eu acho que vamos por aí, não é? Olha, se a greve sustentabilidade, sei que o Rodrigo está presidente, acho que já a falta de estimulação motora já o tal sedentarismo imposto pela pandemia acho que limita, entre aspas, e repito, Rita, se a greve sustentabilidades e Rodrigo, acho que limita a nossa relação motora. Acho que sim. Rita, Rodrigo. É óbvio, mas é óbvio. Mas olha que limita a condição motora, não só para quem está em cadeira de rodas. Olha que muitos dos meus alunos, e que não têm licença nenhuma, e eu acho que as pessoas de educação física, se calhar, estão a notar isso de uma forma muito vincada, vêm todos com uma condição motora e outras condições muito debilitadas depois deste período de confinamento. Principalmente, as competências sociais. As competências sociais é aquilo que nós, professores, estamos a notar que se perderam imenso com este período de confinamento. E é um trabalho de quase carregar no botãozinho do rewind, volta para trás e começa de novo uma série de coisas. Portanto, até mais do que as coisas, as competências motoras. Ok, está ali a Ana Barradas, que nem uma louca, a fazer-me sinal que já acabámos o tempo e que daqui a um bocado cortam-nos aqui. Eu estava só a ver aqui no bate-papo, estava aqui uma mensagem. Então é assim, APCAs, livros, quem quiser uma coleção de livros, sendo profissional do desporto ou da educação, se viverem por perto, fica o convite feito para virem a APCAs buscar uma coleção. Se viverem longe, a única coisa que nós pedimos é que enviem um e-mail para nós e que paguem as despesas do correio, os portos de envio. É a única coisa que pedimos e nós enviamos uma coleção daqueles livros. Portanto, ou venham cá ou pagando os portos de envio. Para outra coisa qualquer, por favor, recorram, ficam com os nossos contactos. Nós temos os vossos endereços de e-mail todos, certo? A Ana vai enviar aqui um PDF com esta apresentação que estivemos a fazer, tem os nossos contactos, sigam-nos na página de Facebook, para acederem aos nossos vídeos também lá estão todos, procurem, e de facto aquilo que nós pudermos ser de recurso para toda a comunidade, disponham de nós. Nas escolas já somos parceiros da maior parte das escolas, de muitos clubes também já trabalhamos muito proximamente a muitos clubes, damos e recebemos, porque as parcerias são assim, recebemos aprendizagens e damos também aprendizagens,
E, portanto, acho que a vida é isso mesmo, é andarmos todos a aprender uns com os outros, partilhando as nossas experiências. Eu, por exemplo, aqui com estes dois caríssimos colegas que estiveram comigo aqui nesta apresentação, aos quais eu agradeço, a Sílvia e ao Carlos, eu tenho aprendido imenso ao longo destes anos todos. E também tenho dado aquilo que posso. E acho que é por aí que temos todos que trabalhar. Vejam sempre a APCAS como um recurso. A nossa vida dos nossos profissionais, e estão aqui muitos deles, a Ana está sem câmara porque está no meu computador, mas vejo ali a Patrícia, vejo aqui muita gente que trabalha aqui na APCAS, estão sempre no terreno, estão sempre dentro das escolas, estão sempre a colaborar com os professores, estão a colaborar com os clubes, é de facto a nossa maneira de estar é esta e, portanto, só queremos que vocês recorram a nós. No mais, agradecer este momento, pedir mais uma vez desculpa por aquele atraso inicial, mas ao qual fomos alheios, não somos nós a controlar a reunião e portanto, façam favor de virem ter connosco. Está aqui mais uma pergunta, mais um comentário do José Manuel Fernandes. A legislação educativa prevê a redução de alunos na turma, ou mesmo a possibilidade de coadjuvância em grupos de turma com alunos com deficiência psicomotora, para que seja possível o ensino na aprendizagem. Isso depois depende de muita coisa. Depende do número de horas de crédito que a escola tem, e depois há questões de gestão da própria escola. Número de horas de crédito, onde é que essas horas de crédito são implementadas. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo. No meu agrupamento, muitas das horas de crédito são atribuídas precisamente para coadjuvação à educação física nas turmas que têm jovens com deficiência. Mas isso é a opção do agrupamento onde eu dou aulas. Noutros será mais difícil. Aqui do meu amigo Eduardo Costa, ali que o Águias Unidas está aberto a apoiar o desporto adaptado. É verdade, trabalha com alunos de Forja Amor, é um clube que nós reconhecemos que tem um grande trabalho, um grande esforço para incluir as pessoas com deficiência e com o qual nós também temos o grato prazer de colaborar ativamente, porque reconhecemos que é um clube também que faz um excelente trabalho. Meus amigos, muito obrigado. Para a semana há um outro webinar, esse mais dirigido aos clubes, não tanto às escolas, mas aos clubes sobre apoio, possibilidades de financiamento e de apoios para os clubes. Portanto, é à mesma hora, esperemos que sem atraso, mas quem estiver presente faça favor de se inscrever. Aos atletas da APCAS que estão aí, que também são alguns, e ao treinador da APCAS também, o meu agradecimento também, e aos profissionais e às famílias, também estão aqui alguns cuidadores, e muitos professores, outros pais que eu conheço, por aí. Foi muito bom estar aqui convosco. Obrigado. Diz, Madalena, está mesmo a acabar o tempo, Madalena. Não quero mais reforçar. Ora, por o que me ensinaram. Obrigada. Obrigado eu pela tua participação. Então vá. Boa tarde a todos.